Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É uma grande satisfação estar aqui falando para vocês. Na aula de hoje, nós começaremos a falar sobre o teste de recuperabilidade ou a redução ao valor recuperável de ativos, tema que está previsto no CPC 01 e, como eu já disse N vezes, é campeão de cobrança em provas de concurso. O CPC 01, o CPC 00, Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade, e o CPC 04, Intangível, sem sombra de dúvidas, são os pronunciamentos mais cobrados, tá? Além desses, eu citaria também o CPC 16, Estoques, e o CPC 27, Ativo Imobilizado. Mas o 01, como eu já disse, ele dispensa comentários da sua importância porque os concursos mais importantes e todos os concursos imagináveis, eles vão cobrar uma questão disso. Então, a primeira coisa que você precisa saber sobre o teste de recuperabilidade é onde ele está previsto. Onde está previsto o teste de recuperabilidade? É somente no CPC 01? O que é o CPC 01? O pronunciamento contábil, esses pronunciamentos, esses chamados CPCs, eles vieram ao mundo para convergir a contabilidade brasileira aos padrões internacionais. Dessa forma, uma pessoa, um estrangeiro que pegue uma demonstração contábil lá de uma grande empresa brasileira, se ela for de fora, ela vai entender. Por quê? Porque a contabilidade brasileira, ela está nos padrões internacionais. Então o CPC 01, é o teste de recuperabilidade, ele teve a sua previsão na Lei 6.404 com as alterações contábeis. E quais são as duas principais leis que alteraram a contabilidade nacional? Você sabe? Uma é a Lei 11.638/2007, né, que trouxe as primeiras modificações. A outra é a Lei 11.941/2009. E é muito importante, eu já falei isso em outras oportunidades também, que você saiba quais foram as principais modificações provenientes de cada uma. É muito perdão. É muito importante que você saiba. E o teste de recuperabilidade, ele foi implementado na contabilidade nacional com a Lei 11.638, alterando a Lei 6.404, incluindo o seu artigo 183, parágrafo 3º. Vamos lá para a tela. Veja bem. Na Lei 6.404, a previsão do teste de recuperabilidade, ela está assim. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios. E o parágrafo 3º diz: a companhia deverá efetuar periodicamente análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado e no intangível, a fim de que sejam: inciso 1, registradas as perdas do valor do capital aplicado quando houver decisão de interromper os empreendimentos ou atividades a que se destinavam, ou quando comprovado que não poderão produzir resultados suficientes para a recuperação desse valor. Inciso 2. Revisados e ajustados os critérios utilizados para a determinação da vida útil econômica estimada e para o cálculo da depreciação, exaustão e amortização. Então veja comigo. A primeira coisa que você precisa extrair daqui é que o teste de recuperabilidade está previsto no artigo 183, parágrafo 3º. E fala: a companhia deverá efetuar periodicamente. Então, veja bem, o teste de recuperabilidade ele é feito periodicamente
que nós estudaremos daqui a pouco. Que período é esse? Análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado e no intangível. Então você já sabe que o teste de recuperabilidade ele é aplicável ao imobilizado e ao intangível, a fim de que sejam registradas as perdas do valor do capital aplicado quando houver decisão de interromper os empreendimentos ou atividades a que se destinavam, ou seja, quando você vai interromper as atividades ou quando comprovado que não poderão produzir resultados suficientes para a recuperação desse valor. Ou ainda, então, quando não puderem produzir resultados para a recuperação desse valor. Então aqui cabe mais uma explicação, que é a seguinte: o teste de recuperabilidade, ele surgiu porque é o seguinte: você sabe que o ativo, né, é um recurso derivado de eventos passados, do qual se espera que vá fluir, né, futuros benefícios econômicos para a entidade, beleza? Então esse é o conceito de ativo que está previsto lá no CPC 00. E quando nós estudamos critérios de avaliação do ativo, né, o ativo, a gente sabe, a gente lembra lá da resolução 750/93, que é aquela resolução que tratava dos princípios de contabilidade e foi revogada, ela falava o seguinte, mas esse conceito ele é bastante válido, ele de modo geral hoje ele ainda é válido. Falava o seguinte, que quando você compra um ativo, quando você dá entrada em algum item lá na sua contabilidade, esse registro ele é feito pelo chamado custo histórico. Custo histórico. Custo histórico é, por exemplo, você comprou uma mercadoria por 10 mil, essa mercadoria ela vai ficar registrada por 10 mil. Você comprou um veículo por 15 mil, esse veículo ele vai ficar registrado por 15 mil. E assim por diante. Isso é o chamado custo histórico, beleza? Então, um critério para que você possa reconhecer um ativo é que ele gere benefício econômico futuro. Ponto. Beleza, então a sua contabilidade ela é feita a preços de entrada. Ela é feita a preços de entrada. Se você comprou 10 mil reais de um produto para revender e você tem um pressuposto, você tem uma premissa subjacente da contabilidade que está prevista lá no CPC 00, que é qual você se lembra dessa aula, é a chamada continuidade. Você pressupõe que a entidade ela vai continuar em funcionamento. Então, quando a entidade ela está em funcionamento contínuo, ela tem uma continuidade que também era um princípio que deixou de existir na Resolução 750, mas está previsto no CPC 00. Então, quando você tem uma entidade, uma empresa que está funcionando de modo regular, a sua contabilidade ela é feita geralmente a preços de entrada. Só que quando você decide encerrar as suas atividades, quando essa empresa ela decide fechar as portas, não importa mais o quanto você pagou por esse preço de entrada. Não importa mais se você pagou por aquela mercadoria ou por aquele veículo o valor de 10 mil ou R$1. O que importa é o valor pelo qual você vai conseguir vender aquilo. Então, a Lei 6.404, ela chega e fala o seguinte, fala, olha só, o teste de recuperabilidade ele vai servir para você registrar as perdas do valor de capital aplicado quando houver decisão de interromper os empreendimentos ou atividades. Ou seja, quando você está encerrando uma empresa, é muito difícil que você vá conseguir alienar aqueles estoques,
naqueles ativos pelos valores pelos quais eles estão registrados. Então, se o seu estoque lá na contabilidade, quando você decide interromper as atividades, ele está registrado por isso, e você só vai conseguir isso, então você tem uma perda. E essa perda, ela fundamenta a aplicação do chamado teste de recuperabilidade. Da mesma maneira, você tem que fazer o chamado teste de recuperabilidade. Vejam, teste de recuperabilidade é você testar, vejam, teste de recuperabilidade. Teste de recuperabilidade. Eu sempre falo que na contabilidade tudo tem uma razão de ser, tem um motivo pelo qual é chamado teste de recuperabilidade. Teste de recuperabilidade. Será que eu vou conseguir recuperar o valor que eu paguei no meu ativo, no meu bem, no meu imobilizado, no meu intangível? Eu estava falando de estoque, mas o teste para o estoque é uma outra regra, mas é similar, tá? O teste de recuperabilidade ele se aplica aos imobilizados intangíveis. Então, se eu decidir interromper, eu não vou conseguir vender o veículo pelo valor que ele está, mas por um valor inferior. E a mesma coisa se eu vejo que esse ativo ele não vai mais produzir resultados suficientes. Então, se eu tenho um ativo imobilizado e ele está produzindo muitas coisas lá, eu paguei isso. Só que esse meu ativo imobilizado, essa tecnologia que ele produz, esses produtos que ele produz, ele se torna obsoleto. Então, se eu só vou conseguir recuperar isso aqui, o meu ativo ele não pode ficar registrado por esse valor, porque ele é superior ao benefício econômico futuro que ele vai gerar, e na contabilidade isso não é legal, tá bom? Então vejam só, é isso que está previsto no inciso 1. Esse teste de recuperabilidade, ele pode ser chamado de redução ao valor recuperável de ativos, né? Ou teste de impairment, se escreve assim. Tá bom? Então é muito comum aparecer também esse nome na sua prova. Vejam que nós estamos explicando aqui com calma para que todos possam entender. Beleza. Além disso, além dessa explicação que eu dei, é muito importante que você saiba que quando você faz uma revisão, você ajusta o preço do seu imobilizado, do seu intangível, isso vai acabar acarretando uma outra coisa, que a Lei 6.404, no artigo 183, parágrafo 3º, inciso 2, diz: revisados e ajustados os critérios utilizados para a determinação da vida útil econômica estimada e para o cálculo da depreciação, exaustão e amortização. Então aqui é muito importante que você saiba que uma vez que você efetuou o teste de recuperabilidade, você reconheceu uma desvalorização do seu ativo, você também pode ter que ajustar a depreciação, a amortização e a exaustão desse ativo. Estão conseguindo entender? Então aqui cabe uma outra anotação que eu acho que é muito importante e é totalmente pertinente com essa aula, que é o seguinte: o CPC 01 trata do teste de recuperabilidade. E o teste de recuperabilidade ele se aplica ao ativo intangível, CPC 04, e ao ativo imobilizado, CPC 27. Beleza? Então o que acontece? Antigamente, na contabilidade, quando você tinha um ativo imobilizado, tinha um ativo intangível, você fixava a vida útil. A vida útil é o período pelo qual você vai depreciar ou vai amortizar aquele ativo imobilizado, intangível, ou exaurir. Você fixava a vida útil no começo e falava, olha, a vida útil desse ativo ela é do período de 10 anos, ou período de 5 anos, ou período de 3 anos, ou período de 100 anos. Beleza. Então você fixava ali a vida útil e não alterava mais. Só que hoje em dia, tá? Hoje em dia, com as alterações contábeis, tanto o CPC 04 como o CPC 27 chega e fala, olha só, ao final do período de reporte, ou seja, período de reporte é o período, você vai ver muito essa sigla nos CPCs, período de reporte
é o período para o qual você está elaborando as suas demonstrações contábeis. Então, esses pronunciamentos chegam e falam, olha, ao término do período de reporte, você precisa reavaliar a vida útil do seu ativo mobilizado, do seu ativo intangível. E se for o caso, se houver uma divergência, você vai ajustar, tá? Se você teve que reconhecer uma perda por recuperabilidade, estava depreciando no valor de tanto, aí tal, perda por causa do teste de recuperabilidade. Ora, o seu valor ele foi alterado, então você vai ter que revisar a vida útil e falar, bom, se o meu valor ele foi alterado, será que a minha vida útil se mantém? Será que eu vou manter a minha depreciação? Então você vai ter que refazer esses cálculos para, se for o caso, você ajustar, beleza? Então a Lei 6.404, artigo 183, parágrafo 3º, nós demoramos aí uns 10, 15 minutos falando sobre esse ponto, que é para que fique bem consolidado e você não erre isso de maneira alguma se cair na sua prova. É muito importante que você saiba essa literalidade, beleza? Seguindo então. Veja bem, já temos uma questãozinha aqui da ANAC. A questão diz o seguinte: especialista em regulação ANAC 2016. Todos os ativos estão sujeitos ao impairment test. Certo ou errado, galera? E aí? Esse item tá certo ou tá errado? Todos os ativos estão sujeitos ao impairment test. Só com base na Lei 6.404, no esquema que nós demos aqui. Tá certo ou tá errado? Está errado. Errado por quê? Porque o teste de recuperabilidade ele é aplicável a quem? Ele é aplicado ao imobilizado e ao intangível. Beleza? Então, está errado.